muito boa noite para cada um de vocês. Quem aqui leu a carta, não é livro, carta do apóstolo Paulo às igrejas da Galácia? Meu aluno predileto, meu pai, leu bonitinho. Quem leu aqui, Galácia? Levanta a mão bem alto. Deixa eu ver. Gente, lê. Um membro da igreja disse assim, é diferente quando a gente lê e vem assistir o culto. Quando você vem só assistir o culto, às vezes você fica um pouco vendido na história. E o meu papel é despertar em você o interesse pelas escrituras, o interesse pela leitura da Bíblia, e o meu papel aqui com vocês é descomplicar a Bíblia, transformá-la em algo mais simples de você entender e de você compreender. Atos dos Apóstolos, eu disse para vocês que era a janela do entendimento de todo o Novo Testamento. Ali surge o apóstolo Paulo, né? Saulo, o nome é o mesmo, é ele que escolhe, a variação é do hebraico para o grego. Okay? Saulo e Paulo é a mesma pessoa. E aí então surge Saulo no capítulo 9, ele então tem uma experiência com Jesus, é chamado pelo próprio Cristo. Jesus aparece numa forte luz na estrada que ele estava indo para Damasco para perseguir cristão. E aí ele disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele fala, mas quem é que está falando? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então isso é importante para a gente entender, porque na leitura de quase todas as cartas paulinas, ele será criticado, porque quando ele vai ensinar a palavra, vão tentar desacreditar, desabilitar Paulo, dizendo, esse cara é uma farsa, porque ele não era um dos 12. Ele está dizendo ser apóstolo, mas ele não foi. Ele não andou com Jesus. Então, nas cartas que nós leremos, você verá que eu vou me reportar a esse momento, ele começa a maioria das cartas dizendo, eu, Paulo, apóstolo, servo de Cristo. A palavra que ele utiliza no grego é doulos, escravo de Cristo. Então ele se posiciona. Em muitas cartas ele vai defender a sua apostolicidade. Qual é a origem dessas cartas? As crises pelas quais as igrejas passavam. Então, Paulo fundou várias igrejas. Nós temos em Atos dos Apóstolos o registro de 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo. Ele fez 3 viagens missionárias. A sua primeira carta, que nós vamos estudar hoje, Gálatas não é uma cidade, Galácia é uma confederação de cidades, tipo Sudeste, Nordeste, né? Então, Antioquia da Psídia, Lídia, etc., são cidades a qual ele passou. E é muito interessante porque a gente quer ensinar, e olha como é que vai clarear o nosso entendimento quando a gente vai ler Atos capítulo 13, que é a primeira viagem missionária. Então ele passou por essa cidade. Como é que foi a reação das pessoas, Pedrão? Como é que aconteceu? A Bíblia explica. Aqui diz assim, Paulo, ele foi comissionado por Barnabé, o chamado dele era para pregar para não-judeus, ok? Os gentios. Pedro, ele deixa claro isso na carta de Gálatas, foi chamado para pregar para os judeus. E Paulo foi para pregar para os não-judeus, os chamados gentios. Então, ele vai, encontra um cara chamado Elimais, que era um mago, um feiticeiro, né? E Paulo, muito legal, que ele fala, filho do diabo. Olha como é que ele trata o cara, né? Filho do diabo, tu é filho do cão, né? Porque o cara estava querendo mentir ali. Então, Paulo foi para Antioquia da Psídia, ele e Barnabé. João Marcos, o autor do Evangelho de Marcos, os acompanhava. Mas o texto diz que João Marcos os deixou e voltou para Jerusalém. Marcos andava muito com Pedro. Lembre-se que o evangelho escrito por ele foi a coletânea de homilias do apóstolo Pedro, ok? E aí ele vai, etc e tal. O que fazia Paulo? Estrategista, fariseu dos fariseus, melhor formação, Harvard de Israel. Ele foi treinado aos pés de Gamaliel. O que ele fazia no sábado como um judeu cristão, né? Porque a coisa se fundiu no início. Ele ia numa sinagoga. Quando chegava na sinagoga, quem manteve um pouco isso, né? A Assembleia de Deus fala da oportunidade, né? Quem quer uma oportunidade? Lá eles não davam oportunidade. Quem tinha autoridade, se chegasse aqui um mestre
Então, era-lhe franqueada a palavra. Geralmente, a pessoa fazia uma leitura e tinha a oportunidade de fazer alguma exposição. Uma pessoa, para ser rabino, não poderia ser porque queria ser. Uma pessoa, para ganhar o título de rabino, ele precisava ter pelo menos 2 mestres que o acompanhavam e validavam a sua doutrina, o seu ensinamento. O que Paulo fazia? Ele ia numa sinagoga. Chegava na sinagoga, o pessoal abria para ele o espaço para ele fazer uma leitura. E ele aproveitava a oportunidade e pregava Jesus Cristo. Diz aqui, Atos capítulo 13, verso 13. Depois da leitura da lei de Moisés e dos livros dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer a ele: irmãos, você tem alguma palavra para animar o povo? Aí Paulo foi: pô, homens de Israel, vocês, o Deus escolheu o nosso povo, a gente foi para o deserto, destruiu 7 povos da terra de Canaã, escolheu Saul e encontrou não sei o quê, colocou Davi antes da vinda de Jesus, João Batista. Ele vai pregando e vai: meus irmãos, descendentes de Abraão, e também vocês não judeus. E ele vem rasgando aqui e falando com a galera. E o que acontece? A aceitabilidade de Paulo e sua pregação foi um fenômeno. As pessoas ficaram enlouquecidas com a verdade do Evangelho. Tanto que Atos capítulo 13, verso... A idade é um problema. Tão pequenininha essas letras, né? 42, diz assim: quando Paulo e Barnabé estavam saindo da reunião, as pessoas pediram com insistência que eles voltassem no sábado seguinte, a fim de falarem sobre o mesmo assunto, Jesus. Depois da reunião, muitos judeus e outras pessoas convertidas ao judaísmo acompanharam Paulo e Barnabé e falavam com eles e animavam todos para que continuassem firmes na graça de Deus. No sábado seguinte, quase todos os moradores da cidade foram ouvir a palavra do Senhor. Sente o clima. Essa é a carta de Gálatas, ok? Paulo, então, ficou 3 sábados seguidos pregando na sinagoga. As pessoas converteram, mas aí o que acontece? Quando os judeus viram aquela multidão, ficaram com muita inveja. Então começaram a dizer o contrário do que Paulo dizia. Porém, Paulo e Barnabé tinham coragem e falavam mais ainda. Foi nesse clima que foi organizada e fundada a igreja do apóstolo Paulo na Galácia, sua primeira viagem missionária. Aí a datação, algumas pessoas colocam algo em torno de 48, 49, 50, mas para a gente não é tão importante assim. Só para você ter uma ideia, aqui você tem onde é a Turquia, basicamente hoje, né? A Turquia fica aqui mais para cima, né? Esse pedaço aqui. Então ele vem, faz a sua viagem missionária, está aqui, ó, tá vendo? Antioquia, Pergue, Listra, Antioquia da Psídia, Icônio, Derbe, Chipre, né? Ele fez esse giro aqui. Então isso aqui são as igrejas da Galácia. Então ele pregou numa, pregou na outra e a região. Lembrando a vocês que não era São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, as cidades eram pequenas. Não tinha muita população, tá bom? Então as cidades eram pequenas, então não era assim. Existiam as grandes metrópoles, Éfeso, talvez tivesse 100 mil pessoas morando em Éfeso. Então a gente não consegue, a gente vê o impacto que isso gerou no coração das pessoas. E a carta de Paulo aos Gálatas é uma resposta à falsa doutrina que estava sendo criada. Lembrando você que está em casa, meu querido, você que está aqui, que o cristianismo estava em formação. Então não tinha Bíblia, não tinha Novo Testamento, não tinha um evangelho sequer. Então eles pregavam o evangelho das coisas que eles viam e do que eles viviam, no relacionamento deles com Jesus. Então, o que aconteceu? As pessoas se converteram nas sinagogas. Forma, então, um grupo de cristãos. Paulo organizava a igreja. Então, ficou aqui a igreja, a Galácia, etc. e tal, o pessoal se reunia. Quando Paulo sai, algumas pessoas dizem que talvez essa carta pode ter sido escrita de Éfeso, não dá uma precisão do local onde ele estava. Mas que o pessoal foi para eles e falou assim: cara, vocês não podem abandonar Moisés. Vocês não podem virar as costas para os 10 mandamentos. A gente viveu isso a vida inteira, como é que vocês agora vão? E eles então pegam as pessoas que foram levadas e impactadas pela pregação do apóstolo Paulo, e eles foram e fizeram a cabeça dos caras para poder sair e voltar para o judaísmo.
Então, Paulo, nessa carta, ele é duro. Ele chama eles de tolos. Como é que eu tive com vocês aí por 3 sábados seguidos? E vocês pediram que eu ficasse, vocês choravam, vocês se converteram. Foi uma coisa maravilhosa. E aí ele fala, vocês estão dando ouvido a um falso evangelho. Evângelos, boas novas. Boas novas, Jesus. Falso evangelho, Jesus sozinho não salva. Então você precisa ter Jesus, Moisés, a lei, a circuncisão. Isso foi uma crise. E face das viagens missionárias, tem o concílio de Jerusalém em Atos capítulo 15. Então que eles decidem não circuncidar a pessoa que não era judia, no caso. Então, Paulo faz essa sua primeira viagem missionária, que dá origem à sua carta na Galácia. Paulo, então, aproveitava a sinagoga. Por quê? Porque eram formadores de opinião. Nada contra. Hoje, por exemplo, os missionários querem ir para lugares a ermo, lá no canto, no sertão. Paulo não. Paulo ia para as grandes metrópoles. Paulo ia para as grandes capitais, porque ali o negócio ia difundir numa velocidade enorme. Paulo, foi pregar em São Paulo, capital, Rio de Janeiro, capital, Belo Horizonte. Ele não foi para o Ribeirinho, ele não foi para o sertão, ele não foi para o Afeganistão, entendeu? Então, ele impactou. Por isso que o evangelho teve um crescimento muito forte e Paulo foi muito estrategista na sua forma de levar a palavra de Deus. E ele vai falar e deixar claro o seguinte, gente, a responsabilidade, ela é sua. Então, existia uma crise, Jesus mais Moisés mais a lei. Paulo fala, isso é um falso evangelho. Porque Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se você conhecer alguém, existe uma vertente, um viés, né, do cristianismo, que o adventista, que acredita nessa questão da guarda da lei. Eles guardam a lei, eles guardam o sábado, eles não comem carne de porco. É como se fosse o judeu convertido, né? Então, eles têm essa coisa. Então, eles enfatizam muito a questão da lei. O dono da Golden Cross, uma vez eu conversando com ele, ele falou, Pedrinho, deixa eu fazer uma pergunta para você. Tem 10 mandamentos, não tem? Tem. Você pode desobedecer os mandamentos? Não. Você pode matar? Falei, não. Pode roubar? Não. Pode adulterar? Não. Agora, o sábado, não está nem aí. O sábado você pode não cumprir. Então, dos 10, você cumpre 9 e 1 você, por liberdade própria, diz, não preciso cumprir. Qual seria a sua resposta? Está em Gálatas. Em Gálatas. Jesus é maior do que a lei. Ok? Jesus é a graça. Então, pela lei, Paulo fala, ninguém foi salvo por obediência à lei. Aí ele puxa, porque o público dele era judeu, ele puxa Abraão. Ele fala lá na capa assim, Abraão, né? Ou seja, ele teve fé em Deus antes da lei ser formada. Não tinha lei, Moisés não tinha nascido. Então não tinha lei para Abraão guardar, mas ele foi salvo, ele foi abençoado por Deus na fé de que viria o Messias. Então é lindo a gente ver a profundidade com que Paulo mergulha na carta aos Gálatas. Ele dá uma aula de teologia. Ele pega e fala sobre Saul, ele fala sobre o rei Davi. Ele diz em Atos 13, ele fala, né, que Davi serviu ao propósito de sua geração. Outras versões dizem, ele impactou a sua geração. Então Paulo deixa claro a sua autoridade. Aqui, eu não sou o que esses mané estão falando. Ok? Não sou isso que esses caras estão falando. Então ele começa na sua carta, no primeiro verso, dizendo assim, eu, Paulo, escrevo esta carta. Eu que fui chamado para ser apóstolo, não por pessoas ou por meio de uma pessoa, mas por Jesus Cristo e por Deus, o Pai que ressuscitou Jesus da morte. Todos os irmãos que estão aqui comigo mandam saudações às igrejas da Galácia. Ele já chega chegando. Entendeu? Então não sou o que esses caras estão falando. Eu fui chamado por Jesus. Como Jesus chamou Pedro, Jesus chamou Mateus, Jesus chamou Paulo. Por isso que usar o termo apóstolo hoje em dia, com todo respeito aos apóstolos que nós temos espalhados pelo Brasil. Ok? Mas apóstolo não é título. Ok? Apóstolo é dom espiritual. Dom de apostolado é a pessoa que tem um dom de plantar igrejas. E o apóstolo é a pessoa que foi chamada pelo próprio Cristo, ok? É óbvio que Jesus me chamou.
Porque quem que eu fui chamado para poder servir como pastor? Mas eu não posso confundir as estações. Então as pessoas utilizam o apostolado como um título. Então eu sou bispo, tudo bem. Bispo é o cara que comanda algumas igrejas. Tem mais igrejas. Por exemplo, a igreja metodista funciona no sistema episcopal, tá bom? Aula de teologia da religião também, né? Para entender um pouquinho esse negócio aí. Então, Paulo deixa muito claro, ele usa palavras firmes ali, por quê? Porque ele não era bate-papo de WhatsApp, entendeu? Bebê, manda áudio, fala, não. Ele tinha talvez uma chance, uma carta, para poder dirimir os erros, entendeu? Então ele tinha que ser preciso, conciso e resumido. Paulo também tem por característica, ele falava por perícopes, ou seja, você quando lê uma carta de Paulo, ele tinha tanta informação para dar, que às vezes ele está falando um negócio aqui, ele insere um outro assunto que ele lembra, né? Aí você está contando uma história, você insere um negócio, depois você volta para a história, não deixa eu esquecer não, tá? Aí o cara volta. Então Paulo, na sua agilidade, na velocidade, tinha muito isso aqui, né? Então ele fala, nos capítulos 3 e 4, é o tema central da carta. Então ele fala a promessa que Deus fez a Abraão veio muito antes da lei, cuja validade terminou quando Cristo veio ao mundo. Jesus é a nova aliança. Amém? Então você fala assim, Pedrão, a gente não guarda o sábado? Não. E qual é o dia santo? Todo dia. Todo dia é sábado. Todo dia. Todo dia é sagrado. Então não adianta, no sábado eu não ligo a luz, não acendo coisa, não ligo o forno elétrico, não mexo no computador. É isso que está adorando a Deus? É isso? É isso que está adorando a Deus? Está guardando? Não é, gente. Então o sábado foi amplificado por Jesus. Ele não disse no Sermão do Monte, eu não vim revogar a lei, eu vim dar a ela o seu verdadeiro sentido. Eu vim ampliar a lei e aquilo que está escrito. Então os cristãos corriam o risco de seguirem por caminhos tortuosos. O mesmo risco que você corre. Eu vou dar um conselho a você, cuidado com o pastor que você ouve. Seja seletivo, seja criterioso. Entendeu? Porque é fácil criar heresia e botar minhoca na sua cabeça. Falar coisa, por exemplo, o pessoal se converte, a cidade inteira chama Paulo, vem de novo, ficam fascinados. Paulo sai, vem um cara, eles abandonam. Ele fala assim, como é que vocês abandonam tão rapidamente a fé? Bastou ver um vídeo de um cara e você jogou tudo que Jesus fez por você na cruz, jogou por terra abaixo? Abra sua Bíblia em Gálatas 3, vamos ver o ensinamento que o apóstolo Paulo tem a nos dar, né? Eu poderia usar vários textos aqui de Paulo, né? Dando aqui a ideia central da sua fala, aquilo que ele quer colocar, mas achei que esse aqui vai ajudar a gente também para os dias de hoje. Porque você acha que é você que tem a agenda de Deus. É você quem vai fazer as coisas acontecerem. É você, é a quantidade de capítulos da Bíblia que você lê. É a quantidade de tempo que você ora. É a quantidade de tempo. E aí o apóstolo Paulo diz assim, vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus. Ninguém começa sozinho. Quem convence do pecado é o Espírito Santo de Deus. Você entra na igreja, sentiu algo diferente, é a presença de Deus. Cantou louvor, sentiu alguma coisa, é o Espírito Santo de Deus. Sabe, tocou que você precisa se posicionar diante de Jesus, é o Espírito Santo de Deus, que Paulo diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele diz assim, vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças? São vocês que vão resolver o problema? Então você acha que agora é a guarda da lei? Vocês estão aceitando tão facilmente outro evangelho? Eu não sei como é que está a sua vida, se você tem vivido um outro evangelho, mas Deus tem me incomodado muito o coração para a gente viver aquilo que a gente acredita. Em nome de Jesus, não fale, viva. Sensacional a fala de Francisco de Assis. Pregue o evangelho. Se necessário, fale. Sensacional, né? Se necessário, fale. Que as pessoas olhem para você e vejam Jesus, vejam que você tem algo diferente. E eles falam, cara, eu também quero esse barato. E esse barato, o nome dele é Jesus de Nazaré. Vamos orar?
Obrigado, Senhor, pela Tua palavra lida. Pedimos que Teu Espírito Santo nos ajude de maneira poderosa e grandiosa nessa noite, visitando os nossos corações, tirando e acrescentando aquilo que precisa ser feito na nossa vida. Em nome de Jesus, não saia daqui hoje ninguém do mesmo jeito que entrou. Que tenhamos a liberdade de ser trabalhados pelo poder do Espírito Santo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. A primeira pergunta que eu quero fazer a você é porque todo mundo é gente boa. Eu nunca conversei com uma pessoa que diz assim, cara, eu sou um marginal, eu sou mau caráter, eu sou safado. Nunca. Eu sou uma pessoa do bem, não quero mal a ninguém, não faço mal a ninguém, entendeu? E aí sempre é o discurso. E eu quero fazer uma pergunta para você refletir. Que tipo de pessoa é você? Defina-se como uma pessoa no seu relacionamento com Deus. Quem é você? Um religioso? Um cristão esporádico? De vez em quando eu vou bater o cartão, porque eu saio tão leve, eu me sinto... É muito mais que isso. Entendeu? É muito mais que isso. Jesus não é uma injeção de ânimo. Ele veio para mudar a sua vida. Ele veio para mudar a sua história. Jesus não é um coach que vai animar você, empolgar você para fazer uma determinada coisa. E Paulo chega e fala assim, eu estou muito, no início de sua carta, 1:6, estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Já cansei de falar, eu estou careca de falar, né? Careca. Mas... dizendo para você o seguinte, a maior novidade que já surgiu na história do cristianismo é que Jesus nasceu, ele viveu aqui 3 anos, ele morreu na cruz e ele venceu a morte. É a maior novidade, não tem outra. Não tem novidade, não, mas o sentimento, porque faz isso, faz aquilo, é baboseira. Sabe, então, o que Paulo está falando aqui é o crente fogo de palha. Lembram da parábola do semeador? Jesus diz, o semeador saiu a semear. E a semente caiu à beira do caminho. O cara joga a semente com a beira do caminho. O sol veio, pegou, queimou, etc. e tal. A outra começou bem, a plantinha começou a crescer, mas sufocada pelos espinhos, ou seja, o desejo da carne, a natureza humana, aquela plantinha morreu. A pessoa chegou na igreja empolgada, etc., e a chama apagou. E tem semente que cai em solo bom. Presta atenção no que eu vou te falar. A semente é boa, a semente é Jesus, o solo nem sempre. O solo às vezes não é legal. Então às vezes você confunde, ainda está pegado aos prazeres da carne, às coisas, e você mesmo está sufocando a ação de Deus na sua vida. E Paulo fala aqui agora que não era obra do diabo, mas da fraqueza espiritual e da maturidade das pessoas. Então eu sempre falo isso, para com essa mania de querer entregar ao diabo coisas que não são dele. O diabo vai criar a situação, ele vai pegar um cara para poder chegar na igreja de Gálatas e falar que Paulo é um mentiroso, ele vai botar lá. Mas é você quem vai acreditar nesse cara ou não. Então Paulo está chamando eles à responsabilidade. Ou seja, é você quem vai ser fraco espiritualmente. Os Gálatas estavam abandonando a graça de Deus, ou seja, o verbo, o Deus encarnado, e acreditando naquilo que as pessoas estavam falando. Paulo os alerta enquanto é tempo. E a mesma coisa eu quero falar para você. Hoje é o dia de você alinhar a sua vida com Deus. Hoje é o dia de você colocar a sua vida no trilho, mas no trilho de Deus, não é no seu trilho, não é na sua forma de ser. Então os adversários de Paulo declaravam que ele estava equivocado, a mentira dele, a palavra dele não era verdadeira. E também, segundo alguns teólogos, boa parte dos caras que se converteram eram judeus não hebreus, ok? O cara que era gentil se converteu ao judaísmo. E esse cara não tinha esse apego todo, com Abraão, raiz, descendente, etc. Essas pessoas se converteram, mas também foram extremamente atacadas pelos inimigos. Dizer para você que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele sabe que o tempo dele está exíguo, está curto. O mundo nosso está derretendo. Né? As coisas estão sendo antecipadas. Né? Comentei no domingo que o que nós vivemos hoje era para viver daqui a 15 anos. Essa questão de tudo online, reunião, Zoom, isso não era para existir. Ok? Escritório, home office, isso não existiria se não fosse a pandemia. A pandemia trouxe 15 anos que nós íamos viver, 2035, a gente vai viver agora.
Então a gente não está preparado, a gente está se adaptando para essa nova realidade. E o diabo vai criar situações inusitadas para fazer você tirar os olhos de Jesus e olhar para a circunstância. Ele vai trabalhar o tempo todo, seja falando usando pessoas, usando sistema, usando coisas variadas, porque os inimigos de Deus, segundo Apocalipse, o último livro, tem 5, a besta, o dragão, o falso profeta, a prostituta, mas o principal que eu vejo que o diabo está usando é o sistema. É o sistema. É o politicamente correto. E ele vai entrando, vai aquilo que não era aceitável, é obrigatório, é impositivo, valor, família não tem valor, casamento não tem valor, e vai entrando, já entrou. Já foi. Então a gente tem que ter cuidado e estar arraigado em Cristo Jesus. Então você deve se empolgar com Jesus? Lógico. Mas você deve permanecer aquecido. Você deve manter a chama acesa. Por isso que a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Paulo deixa claro que Deus nos ama não pelo cumprimento de regras e ritos religiosos, mas pela sua graça. Salvação do Senhor é pela fé, pela graça, é dom de Deus. Não vem de você para que ninguém possa se gloriar e dizer, pô, estou abafando. Eu pergunto, você tem sido contínuo na sua caminhada com Jesus? Quanto tempo você está caminhando com Jesus? Qual é a intensidade do seu amor por Jesus? Você ama Jesus hoje com a mesma intensidade quando você começou? Se tiver igual, já está errado. Tem que estar mais. Tem que estar mais. O teu amor por Cristo tem que aumentar cada vez mais, entendeu? E isso só acontecerá através do seu relacionamento diário com Deus. A gente estava conversando sobre como é que a gente faz para as pessoas conseguirem ter mais de Deus, etc. Pô, vamos ensinar a Bíblia. A gente teve uma reunião, a gente ficou pensando. E eu estava pensando, falei assim, cara, uma das coisas vitais é você falar de Jesus para as pessoas. Cara, tenha essa experiência de ser abençoador de vida. Tenha essa experiência de mudar a vida das pessoas. Não se furte em abençoar pessoas. Eu hoje fui num médico, um ortopedista, fazer uma infiltração no meu ombro, né? Aí fui lá fazer aniversário dele. Falei, pô, que legal para aniversário. Babá, pô, cara, posso orar pela sua vida? Perguntei se podia. Perguntei se o cara ia gostar ou não. Não perguntei qual a religião dele. Falei, cara, posso orar por você? Deus, muito obrigado pela vida dele. Continua abençoando essas mãos que abençoam a vida de tantas pessoas. Pô, que o Senhor esteja cuidando da casa dele, da família, do casamento, dos filhos, etc. Em nome de Jesus, amém. Pô, cara, quando é que você vai dar um pulo lá na igreja? Estou te esperando, né? Então, tipo assim, não perca a oportunidade de abençoar pessoas, de falar de Jesus para as pessoas, porque isso vai ajudar você a ser constante e perseverante. Não fique pelo caminho. Deus tem mais para realizar na sua vida. Você crê nisso? Diga amém. Ele tem mais para realizar na sua vida. Segundo lugar, estar na igreja não significa que você é de Jesus. Eu estudo o tempo todo, né? E aí o que acontece? Cada cristão que Deus planta na terra, o diabo bota um joio. Bota um mentiroso. Cada um. A expectativa e a estatística divina é 50%. 2 estarão no campo, um será levado, o outro será deixado. 2 estarão dormindo, um será levado, o outro será deixado. Entendeu? Vai estar trabalhando, um será levado, o outro será deixado. Então, 50%. Então, a estatística divina, né, das pessoas que vão estar ali, né, nos caminhos do Senhor, etc. e tal. Então, estar na igreja, eu falo isso sempre. Tem cara que está na igreja querendo arrumar mulher. Tem mulher que quer arrumar um marido. Não tem problema nenhum. Okay? E tem gente que quer fazer negócio, né? Então, porque está na igreja, não significa que você tem que baixar a guarda, entendeu? Então, examinar aí tudo e ver se o Espírito provê do Senhor, né? Vem de Deus. Então, você tem que ter cuidado, tem que ter cautela, sabe? Permitir com que Deus fala, porque está na igreja não significa que é religioso. Então, tem um monte de gente. Eu conheci um cara que era evangélico, o cara ia pegar um dinheiro para abrir uma pet shop. Ele demoveu o cara para abrir uma igreja. O cara ia abrir uma franquia de pet shop. Eles vão abrir a igreja porque a gente ganha mais dinheiro. Entendeu como é que é o negócio? É esse cara que prega. É esse cara que é pastor. É esse cara que abriu, em vez de uma pet shop, abriu uma igreja. Então, cuidado, porque estar na igreja não significa que é sério. Nem todo crente é verdadeiramente crente. Que tipo de fruto você tem produzido?
Jesus falou, árvore boa não pode produzir fruto ruim, e vice-versa. Aí diz aqui Paulo, ó, vou sentar aqui. Diz assim, porém, alguns tinham se juntado ao nosso grupo. Fazendo menção a Atos 13. Fazendo de conta que eram irmãos na fé. E queriam circuncidá-lo. Está falando aqui de Tito, né? Então queriam circuncidá-lo porque as pessoas estavam vivendo aquela situação, circuncida, não circuncida, né? Isso foi um problema que Paulo levou para o pessoal, para a igreja de Jerusalém, e eles lá definiram que não era necessário circuncidar. O troço era tão perdido que Timóteo, quando se converteu, Paulo circuncidou Timóteo, mesmo sendo cristão. Tito, Paulo já tinha maturidade espiritual e falou, não vou circuncidar. Ok? Aí Paulo vai escrever numa outra carta dizendo assim, que a circuncisão tem que ser no nosso coração. Entendeu? E aí diz assim, eram homens que tinham entrado para o grupo como espiões. Saca só, velho. Ó, espiões, a fim de espiar a liberdade que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus e para nos tornar escravo de novo. De novo. Ou seja, Jesus nos libertou do jugo da lei e eles estão querendo impor que você volte a viver essa velha vida. Mas em nenhum momento, diz Paulo, nós cedemos, pois queríamos que vocês tivessem o verdadeiro evangelho. Sabe, sempre falo que o homem tem o poder de complicar aquilo que Deus simplificou. Na igreja tem vários infiltrados. Pessoas que estão na mão do cão, nem elas sabem e não percebem. Pedro não percebeu quando ele virou para Jesus e disse, nós não vamos deixar o Senhor morrer na cruz. Imagina, Jesus veio só para isso. E Pedro fala, Jesus, maturidade, sabedoria espiritual, disse, arreda de mim Satanás, para Pedro. Opa! Então Pedro foi boca do cão, ou seja, para tentar desanimar Jesus de ir para a cruz do Calvário. Então o espião são as pessoas que fingiam se submeter à regra para poder virar o jogo. Pessoas que queriam manter a exclusividade dos judeus e tudo mais. E tem gente assim dentro da igreja. É a roupa, é a forma. Você reparou? Olha lá não sei o quê. Você viu aquela pessoa do louvor? Não dá ouvido para essas pessoas. Falou mal de igreja é do cão. Ok? Fala mal da igreja, sai. Vai para outra. Entendeu? Fica na igreja para falar mal, não é de Deus. Então, nós temos as nossas diferenças. Amém? Mas nós somos um corpo. O nosso bem são as pessoas. O nosso bem é salvar vidas. Então, a gente, como corpo, a gente suporta as coisas. A gente precisa ter maturidade. Nós somos diferentes, a gente pensa completamente diferente. Mas algo maior nos une, que é o amor de Jesus. E é isso que Paulo está tentando falar para as pessoas, sabe? Então, é uma linha tênue a gente ser escravo de regra. Eu sou um cara que o pessoal senta a marreta em mim no Instagram, né? É legal que o pessoal senta a marreta, às vezes eu respondo um ou outro, mas é legal que a galera entra rachando. O pastor Pedro é homem de Deus, rapaz, você não sei o quê. Aí cala a boca, aí manda até palavrão, né? Engraçado, os caras são de Jesus, né? E é muito engraçado, é louco, cara, né? Então, assim, e sabe o que acontece? É crente brigando com crente. O cara falou para mim assim, pastor, o senhor antes de pregar, o senhor devia ver a roupa que o senhor está usando. Eu tenho um amigo meu que ele foi numa igreja e o pastor obrigava a pregar de paletó. Obrigou o cara a pregar de paletó. O cara pegou o paletó, botou no púlpito e falou assim, agora prega. Prega o paletó. Não prega, pô. Quem prega é a pessoa. Deus vê o quê? Vê a roupa ou vê o coração? Deus vê o coração, gente. Aí a roupa que o cara usa, é o troço que não sei o quê, entendeu? Daqui a pouco vão falar que eu tenho que fazer o cabelo igual do Cláudio Duarte. Aí vai ficar engraçado, né? Eu não tenho coragem. Respeito, admiro, mas não tenho coragem, né? Eu chego careca num dia, chego cabeludo no outro, é muito engraçado, né? Então é o seguinte, a gente tem isso. Então, ou você é livre em Cristo Jesus, porque Paulo fala isso, se Cristo vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Então você tem que ser livre, presta atenção, Gálatas fala, liberdade sem liberalidade. Tudo me é lícito, mas nem tudo vale a pena. Você é livre. Eu já comentei com vocês que uma vez eu fui num almoço, num jantar, aniversário de um cara, acabou o culto, acabou o meu aniversário, fui. Era tudo pessoal da Globo.
Aí os caras fumando, bebendo e tal. Aí eu chego lá, o cara fala assim, esse aqui é o pastor da minha igreja. Eu tinha 150 quilos. Aí falou assim, esse é o pastor da igreja. Aí o cara já, né, aquele jeito, né, isso, sei lá, 2006, 2007. Aí falou assim, pastor, pode beber, quer uma cervejinha? Não sei o que, cigarro, não pode fumar, né? Eu falei, quem disse que eu não posso fumar? Eu posso fumar. Posso fumar. Você quer me dar o seu cigarro? Me dá o seu cigarro, eu boto ele na minha boca, trago, na sua frente, fumo, devolvo o cigarro para você e nunca mais boto um cigarro na minha boca. Você consegue fazer desse cigarro o último da sua vida? Ele falou, não. Eu falei, quem é livre? Eu ou você? Quem é escravo? Eu ou você? Aí o cara calou a boca. Foi joia, né? Aí eu falei, pô, como é que o cara vai chegar num lance desse? Falei para ele, bota cigarro na boca, trago e nunca mais fumo. Você consegue fazer desse o teu último cigarro? Ele falou, não. E eu que sou escravo? E eu que não posso ou você que não consegue? Então a gente precisa fazer bom uso da graça. Não se perca olhando para a vida e a forma de viver dos outros. Paulo fala para Timóteo, cuida de ti mesmo. Posso dar uma sugestão? Cuida da sua vida, que já é difícil a pampa. Dá um trabalho lascado você cuidar de você. Sabe, ter cuidado com o que fala, cuidado como vive. Já é uma responsabilidade enorme e a gente não dá conta. E aí eu vou ficar dando ouvido para os outros. Viva a simplicidade do evangelho, mas com vigor, honestidade, sinceridade, lealdade. Eu quero dizer que Jesus espera mais de você. Amém? Terceiro e último lugar. Já passei aqui, não vou ler antes de tudo. Pronto. Terceiro e último lugar, deixe Jesus completar a obra na sua vida. Olha aqui para mim. Você é uma obra-prima de Deus inacabada. Diz que um cara que tinha um problema enorme era Leonardo da Vinci. Ele começava uma pintura e ficava sem pegar nela 1 ano, 2. E as pessoas que encomendavam ficavam malucas. Ele não tinha pressa, sabe como é que é? Ele ia fazer, mas foi ele quem pintou a Mona Lisa. Quero dizer para você que Deus não tem pressa. Ele está trabalhando você. Ele está fazendo aquilo que precisa ser feito na sua vida. E a Bíblia diz que aquilo que ele começa, ele termina. Mas nós muitas vezes não deixamos. Por isso que a Bíblia diz, não apagueis o Espírito, não entristeçais. Como é que eu entristeço o Espírito Santo de Deus? Quando eu sou regido pelos meus desejos humanos. Quando fala mais alto ao meu coração, a minha vontade, os meus desejos carnais, naturais, e não aquilo que Deus deseja para a minha vida. Gálatas 5:1. É um espetáculo esse texto. É um espetáculo, é um dos meus prediletos. Eu vou falar isso sempre de vários textos, tá bom? Mas aí, Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes, como pessoas livres, e não se tornem escravos novamente. Eu falo isso para você que tem vindo à igreja e ainda vai na balada com seus amigos. Não tem problema ir na balada, mas não precisa encher a cara. Não precisa ser igual a ele. Seja a sal da terra e luz do mundo no mundo. Lá. Deus vai te levar lá. Deus vai te usar lá. Agora, se você for igual a ele, aí não faz diferença nenhuma. Entendeu? Então, esse cuidado a gente tem que ter. E diz assim, vocês estavam indo tão bem. Quem convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade? Eu queria que você pensasse agora que Paulo está falando contigo, tá? Quero dizer a vocês o seguinte, deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana dela. É o que está faltando para você, crucificar a sua natureza humana na cruz de Cristo. Ele levou sobre si tudo, os nossos pecados, as nossas maldições, tudo, né? Então, você crucificar a sua natureza humana dela, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Pastor, eu não consigo. Não consegue porque Jesus não governa a sua vida. A hora que ele governar a sua vida, tudo vai mudar, tudo vai ser diferente. Jesus não faz nada mais ou menos.
Ele, quando ele entra, ele faz uma revolução na vida da pessoa. É o antes e o depois. É isso que Jesus tem o poder de fazer na nossa vida. Mas nós não deixamos. Eu uso o exemplo, a gente quer segurar na mão de Deus, mas não quer largar a mão do diabo, né? E a gente precisa ter esse cuidado de abandonar as velhas práticas. Jesus veio inaugurar o reino de Deus aqui na terra. É chegado o reino de Deus. Ele veio nos ensinar a abrir uma nova forma de se relacionar com Deus. Não mais agora com rito, cordeiro, bode, oferecer sacrifício. Não mais. Mas através da fé em Jesus Cristo. Eu creio que Jesus pode mudar a minha vida. Eu creio. E isso é graça. Graça é favor imerecido. Você não fez nada. Você não era nascido. Deus já tinha mandado o filho dele morrer por você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Sabe o que precisa acontecer na sua vida? O que Paulo diz em Gálatas 2:20. Anota esse verso. É a sua meta. É a sua meta. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Talvez isso não tenha acontecido na sua vida ainda. Sabe, não é Cristo que vive em você. É você mais Jesus. Igual o que aconteceu lá nos Gálatas. A lei mais Jesus, mais a guarda do sábado. É muito mais do que isso. Eu queria orar por você, eu queria orar pela sua vida, porque só uma vida nas mãos de Deus vai ajudar você a viver uma vida coerente, firme, perseverante, focado em Deus, não abalado por nada que cerque a sua vida. Você terá fé, esperança, perseverança, coração aprovado. Deus derrama sobre a sua vida as mais ricas bênçãos. A paz, a alegria, o amor, mansidão, paciência, domínio próprio. Coisas que são de Deus, não vêm de homens. E eu queria lançar 2 desafios para você nessa noite. Você que está no online, você que está no presencial. Queria abrir a oportunidade. Eu nunca posso encerrar um culto sem dar a oportunidade de você de colocar a sua vida nas mãos de Jesus. Entregar a sua vida e permitir que Ele seja Senhor da sua vida. Isso não vai fazer de você um religioso, você crente, você evangélico. Você vai ser de Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E Jesus está aqui nessa noite. Essa é a boa notícia. Eu quero dizer para você que está no online, se você quer entregar sua vida a Jesus hoje, pela primeira vez, escreva assim, eu aceito, eu quero orar com você. E se tiver alguém aqui nessa noite que pela primeira vez gostaria de se posicionar e dizer, na minha vida, quem manda é Deus. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Se o que esse pastor falou é verdade, eu quero experimentar. Eu quero colocar minha vida aqui nas mãos de Deus. Tem coragem de entregar sua vida a Jesus pela primeira vez? Levanta a sua mão onde você está. Eu quero muito orar por você em nome de Jesus. Levante sua mão bem alto. Você que está aqui, lá na galeria, aqui no auditório, levante a sua mão. Eu quero orar pela sua vida. Deus diz para você, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vou mudar a sua história. Mas é você quem diz, tá aí, eu topo, eu aceito, eu acredito. Você acredita? Você confia? Você ainda não se posicionou de uma forma veemente? Faça isso agora. Existe alguém nessa noite, tanto no online quanto no presencial? Deus abençoe o Charles, no online. Existe alguém aqui nessa noite? Levante sua mão bem alto. Não vou ficar insistindo, é você. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Eu já escolhi, eu já estou dentro. Agora é você que pode permitir a ação de Deus, é você quem vai bloquear, vai dizer, não quero, obrigado, ainda não. A liberdade é sua e eu acho uma das coisas mais fascinantes do Evangelho. É essa liberdade que nós temos de aceitar ou rejeitar, bater a porta na cara de Jesus. É o que você vai fazer hoje? Existe alguém nessa noite? Levante a sua mão bem alto. Se existe alguém, levante a sua mão. Deus abençoe a sua vida, querido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, existe mais alguém? Levante a sua mão. Já tivemos um corajoso. Tem mais alguém que quer se posicionar diante do céu e da terra, dizendo quem governa a sua vida? Se é capaz de confiar em Jesus, levante a sua mão. É um ato de rendição. Você está dizendo assim, sim, eu confio, eu espero, eu acredito. Existe mais alguém? Em nome de Jesus, levante a sua mão. E eu queria orar por você que está aqui, que você quer fazer desse versículo a sua vida. Você tem desejos humanos, você faz o que você não gostaria, mas você hoje quer declarar, não mais eu, mas
Cristo vive em mim. Hoje eu crucifico a minha natureza humana na cruz de Cristo Jesus. Quer isso na sua vida? Fique em pé no seu lugar. Eu quero muito orar por você em nome de Jesus. Fique em pé no seu lugar. Quero orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família e dizer: Jesus conta com você. Seja sal da terra, seja a luz do mundo. Os seus amigos precisam de você. Você será a boca de Deus na vida deles. Não se furte a ser um abençoador de vidas. Paulo disse a Timóteo: pregue a palavra, pregue a palavra. Seja oportuno ou não, insta, prega a palavra. Senhor, nós estamos aqui agora crucificando a nossa natureza humana na cruz de Cristo. Que de fato, Senhor, hoje, em nossas vidas, as coisas velhas possam fazer parte do passado e que nós possamos viver uma nova vida em Cristo Jesus. Dá-nos, Senhor, experiências profundas contigo, que sejamos usados pelas tuas poderosas mãos em todos os lugares. Abençoe, Senhor, a vida de cada um dos teus filhos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor maravilhoso, incomparável, incansável de Deus Pai, a comunhão, a consolação, a alegria, o poder, a presença do Espírito Santo seja enorme sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre toda a tua família, sobre esta igreja de Jesus chamada CB Rio e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe na galeria também, viu? Deus abençoe a sua vida. Deixa eu falar para você. Morreu para a natureza humana? O papo seguinte é o batismo. É o batismo. Não fuja. Batismo não é para pessoas perfeitas, mas para pessoas imperfeitas que querem seguir um Deus perfeito. Se você ainda não foi batizado, nós temos batismo no último domingo do mês. Não saia sem dar o seu nome ali no balcão Próximos Passos. Quero ter o prazer de mergulhar você na água. Sabe o que significa o batismo? Morrer para uma vida de pecado e ressuscitar para uma nova vida em Cristo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se você deseja isso para a sua vida, dê o seu nome lá, terei o prazer de batizar você. Vai na paz, domingo, 9 da manhã, 11 e 19 horas, você é meu convidado, vá na paz.